Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Humanamente, programa que já está no ar e é sempre uma parceria da Band News FM com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 5% da população mundial apresenta características superdotadas e muitas vezes os sinais podem começar a ser notados nos primeiros anos da infância. Esse número dá para a gente questionar, a gente vai falar sobre isso também, mas a superdotação é o assunto de hoje aqui do Humanamente, sempre com a análise muito acima da média da imprensa brasileira. Doutor Daniel Barros, tudo bem? Tudo bem, Rô? Esse é um tema muito legal porque eu estava fazendo as contas aqui, eu acho que é um tema inédito no Humanamente. Ó, que legal. Uns 8 anos, acho que estamos no nosso 9º ano de programa, não tratamos desse tema e é um tema que, se você pensar, ele é super importante, né? Porque a gente não está falando de uma coisa que acontece com 1% da população, a gente está falando de uma situação que embora não seja a maioria, obviamente, ela é frequente, ela não é desprezível e é uma fatia da população, vamos dizer assim, importante, que se você tratar bem, se você souber aproveitar aquelas potencialidades, a sociedade toda ganha com isso. Então, temos muito a aprender hoje no Humanamente. E que tem muitas especificidades também, né, doutor? Muitas cuidados. particularidades, assim, muita atenção é necessária. A gente vai descobrir ao longo do programa o que fazer para cuidar bem dos nossos superdotados. E a gente recebe hoje aqui no Humanamente a Fabrícia Signorelli, ela que é psiquiatra, mestre em distúrbios do desenvolvimento, médica do ambulatório de TDAH no adulto, do Departamento de Neurologia da Unifesp, especialista no assunto. Tudo bem, Fabrícia? Bem-vinda aqui ao Humanamente. Olá, tudo bem? Tudo bem? Bom dia a todos. Obrigado, Fabrícia, pelo seu tempo. E acho que você podia começar conversando aqui com a gente sobre esses números que a Rô apresentou. 5% da população, é isso mesmo? É mais gente? É menos gente? Como é que a gente... qual é o tamanho aí dessa população de pessoas superdotadas e o que é, de fato, uma pessoa superdotada? Acho que essas duas perguntas iniciais já colocam a gente na mesma sintonia, né? O que é uma pessoa superdotada e quantos existem no país? Ou, enfim, qual é a porcentagem? Eu acho que a gente pode começar falando realmente do conceito, né? De acordo com os dados, né, da legislação escolar brasileira, né, de 2002, porque muito da superdotação vem a partir desse perfil mais intelectual dentro de sala de aula. Então, como que a legislação escolar brasileira define superdotação? São estudantes, né, que têm habilidades acima da média, sejam essas habilidades específicas ou combinadas. Habilidades intelectuais, habilidades pode ser acadêmicas em áreas específicas, matemática, literatura, química, física, capacidade de liderança, habilidades psicomotoras e habilidades artísticas. Isso somado à criatividade e ao foco na tarefa. O que é muito parecido com a definição, né? Existem várias definições, e isso é um problema também quando a gente pensa em conceituar altas habilidades, né, Daniel? Porque não existe um conceito único, existem vários teóricos que ficam conceituando, e um modelo teórico bastante utilizado é o modelo dos 3 anéis de Renzulli, que ele define que as altas habilidades vêm bem com esse conceito, seja uma alta habilidade específica, né, que é ou de artes, ou de produção literária, ou mesmo de esporte, de atividades físicas, ou as altas habilidades gerais, que estão mais relacionadas ao QI acima da média, né, que é o subtipo escolar acadêmico, que teoricamente está relacionado a um desempenho escolar, porque depois a gente vai falar da importância do papel do ambiente, como você já trouxe na sua introdução, né? E aí, então, essas altas habilidades, sejam elas específicas ou gerais, no modelo dos 3 anéis de Renzulli, elas estão associadas à criatividade e ao foco na tarefa. Então, esses 3 fatores, eles têm que estar agindo, né, de forma dinâmica. E a legislação brasileira, o conceito ele é muito parecido, né? Ter essa habilidade somada à criatividade e o envolvimento na tarefa. Então, em linhas gerais, o conceito de altas habilidades é esse, né? Quando a gente pensa em prevalência, realmente a Organização Mundial de Saúde traz que, em média, 5% da população tem altas habilidades, algum tipo de altas habilidades, sejam elas gerais ou específicas.
Fora do país, a gente tem alguns estudos com números um pouco variados, né? De 3 a 5%, outros estudos que falam 10%, porque alguns estudos, eles dependem muito do número de alunos que foram notificados para a escola para receber algumas adaptações específicas e necessárias do seu conteúdo escolar, seja na vida escolar, infância, adolescência, ou na vida universitária, né? O censo escolar de 2023 trouxe um número de alunos matriculados de 38.019 alunos matriculados. Então, foram alunos que levaram um laudo para a escola com relação a ter altas habilidades. Mas, muito provavelmente, esse número ele é subestimado, né? A gente tem um número muito maior de pessoas com altas habilidades e que não foram identificadas, ou que receberam, sim, uma avaliação e que não levaram esse laudo para o ambiente escolar. Então, hoje, o número que a gente tem do censo escolar do Brasil último são de 38 mil estudantes, 38.019. Tô abismado aqui, Rô, com o número de pessoas que a gente tem, porque quando eu penso em quase 40 mil estudantes com altas habilidades, Fabrício, eu não sei como isso bate para vocês, mas queria que o ouvinte compartilhasse aqui do meu sentimento, é como se a gente tivesse uma mina de ouro, de diamantes, assim, de preciosidades, e que não sei se a gente está explorando no bom sentido, de forma adequada, né? Explorando, obviamente, eu estou querendo dizer aqui, estimulando, aproveitando essas pessoas que poderiam lá na frente virar um artista, um cientista, um pesquisador, alguém que vai fazer diferença no Brasil e no mundo, na sociedade, né? 40 mil pessoas, é muita gente, né, Rô? Muita gente. Agora resta saber qual é a estrutura, né, escolar, inclusive, de educação que a gente tem aqui no país para lidar com essas pessoas, né, Fabrício? Até porque a gente está falando aí de superdotação, de pessoas que têm uma atividade metabólica muito intensa no cérebro, processamento de informações muito rápida. Como é que isso acaba impactando também o funcionamento geral de uma criança, para a gente entender que tipo de profissional que precisa estar nas escolas para lidar com esse público? Essa questão, o que a gente fala dessa parte da neurociência da superdotação, ela tem um impacto tanto com relação, né? Isso explica muito dessa facilidade de aprendizagem. Então, de fato, os estudos, quando a gente olha para a neurobiologia da superdotação, mostra que existe realmente maior atividade cerebral, existe um maior volume cerebral em áreas específicas, né? Muitas vezes relacionado à inteligência superior, né? Também relacionado a áreas de processamento sensorial. Então, existe uma maior atividade neurológica, maior conectividade cerebral, né? Então, a informação entre áreas, né? A integração entre informações entre áreas cerebrais, ela é diferenciada. O aumento de ativação de áreas cerebrais específicas, aí depende do tipo de alta habilidade. Então, tem estudos que colocam lá pessoas com altas habilidades em matemática, né? Quando eles estão estimulados por tarefas desafiadoras, eles vão ter maior ativação em áreas específicas cerebral, maior ativação bilateral, maior ativação de córtex frontal, pré-frontal, parietal. Então, essas questões fazem diferença. Agora, o que existe? Existe a importância do ambiente ser motivador. Quando você coloca indivíduos em sala de aula, e infelizmente isso é uma realidade do sistema educacional do Brasil, como o doutor Daniel mencionou, né? Quantas crianças com esse potencial, sejam altas habilidades gerais ou específicas, estão em sala de aula e não foram identificadas, e se fossem adequadamente identificadas e estimuladas, né, poderiam fazer diferença no país e no mundo. Mas é tão importante quanto isso, o potencial que pode ser explorado, esse potencial não identificado é um fator de risco para gerar problemas socioemocionais. Então, a gente tem uma revisão sistemática de 2022, então ainda é inconclusivo. Ter altas habilidades é um fator de risco para problemas socioemocionais? O estudo ainda não concluiu. Existem particularidades que nessa população com altas habilidades e que deixam eles mais vulneráveis, de fato, a ter problemas socioemocionais, mas ainda é inconclusivo. Agora, o que todos os estudos mostram? Que o ambiente ele é fundamental, vamos dizer, para a questão socioemocional, realmente para a saúde mental desses indivíduos. Então, crianças, adolescentes e até adultos, num ambiente que não motiva, né? Que não dá oportunidade para essas habilidades se desenvolverem, é um ambiente que é um fator de risco para o adoecimento da saúde mental dessas pessoas, de fato.
já pincelou aí a resposta, mas deixa eu aprofundar esse tema, que é, beleza, então tá bom, nós temos essas pessoas com altas habilidades, crianças, adolescentes, jovens, adultos, e o ambiente é importante. O que é esse ambiente, né? O que a gente precisa fazer? Qual que seriam as atividades, quais seriam os contextos, os cenários que deveriam ser apresentados e fornecidos para essas pessoas para estimular adequadamente, para aproveitar esse potencial e para não ser um fator de risco para o adoecimento. Porque eu imagino que vai um pouco por aí, né? A pessoa ela tem uma capacidade tão grande que fica meio largada, vamos dizer assim, né? Ela fica não utilizada, que isso acaba se tornando um incômodo de alguma maneira, né? Então, o que é? A gente precisa dar desafio, a gente precisa criar um ambiente que ela tenha a possibilidade de criar. Existem linhas gerais do que fazer? Então, quando a gente vamos pensar no tipo mais comum que é estudado, que são as habilidades específicas gerais, né? Que Renzulli chamava do subtipo acadêmico, que está relacionado com QI, com desempenho escolar, né? E aí a gente pensa hoje, Daniel, a realidade educacional do país e o quanto isso, a gente está aqui em São Paulo, né? De repente a gente está falando de uma população que tem acesso a escolas que vão realmente desafiar essas crianças, mas isso não representa a realidade da maioria das nossas crianças e adolescentes que estão inseridas em sala de aula. Boa parte dessa população nem vai ser identificada, né? E aí, muitas vezes, a gente vai estar falando de crianças que estão no ensino fundamental 1 e já fazem contas assim de raiz quadrada, raiz cúbica, e os coleguinhas estão aprendendo a número, né? Contar, categorizar, coisas nesse sentido, né? Então, essa falta de motivação do ambiente já leva a várias questões comportamentais. Então, existe uma questão que tem a ver também com essa atividade neurológica maior, que chama superexcitabilidade. Então, uma criança com altas habilidades, quando ela está num ambiente que ela não está motivada intelectualmente, ela pode começar a apresentar alterações comportamentais, ela pode ficar agitada, inquieta. Outra questão que é muito recorrente em sala de aula com crianças com altas habilidades é que elas às vezes são muito pouco tolerantes ao tempo, né? O tempo da aula, o tempo que o conteúdo é apresentado, o tempo da outra criança. Né? Então, às vezes, ela começa a ter comportamentos disfuncionais porque esse ambiente vai deixando ela desregulada, né? Então, hoje, no Brasil, do ponto de vista educacional, o que mais é utilizado quando uma criança leva um laudo de altas habilidades, porque altas habilidades entra como educação especial, né? É o que a gente chama de enriquecimento curricular. Ou seja, a criança ela vai se manter no mesmo ano letivo que ela está matriculada, mas ela vai ter um conteúdo adaptado. Ela vai ter mais conteúdo, mais desafios. Fora do país, né, é muito utilizado, e também pode ser utilizado no Brasil, mas aí é só mesmo através de via judicial, o que a gente chama de aceleração curricular. Ou seja, a criança tem a idade cronológica, de repente, para estar no 4º ano, mas ela vai ser matriculada no 5º ou no 6º ano. Qual é a vantagem disso, né? Já vai aproveitar dos próprios recursos que a escola tem, né? E vai colocar essa criança no ano letivo adiantado. Desvantagens é que às vezes a criança emocionalmente ela não tem condição de estar inserida numa sala de aula com crianças mais velhas. Até porque existe uma característica que é muito comum em crianças e adolescentes com altas habilidades, que é o que a gente chama de desenvolvimento assíncrono. Né? Então, muitas vezes o cognitivo está muito acima da média para a idade cronológica, mas emocionalmente, ou até do ponto de vista motor, essas crianças elas estão mais imaturas. Então, não é incomum que crianças com altas habilidades, os pais relatem aqui no consultório, nossa, desde pequeno, né, é notável a precocidade, as brincadeiras não eram, e os interesses não eram pertinentes para a faixa etária. Então, os amiguinhos queriam brincar de super-heróis, já queria falar de tabela periódica, ou já queria falar de bandeiras, né? Ou de países, de continentes, ou até às vezes de Segunda Guerra, e as crianças queriam brincar de super-herói. Então, isso já pode ser um entrave até nas relações sociais dessas crianças, porque muitas vezes elas não vão conseguir achar pares que compartilhem dos mesmos interesses. Então, às vezes, essa questão da aceleração curricular, você vai colocar muitas vezes crianças que estão mais imaturas emocionalmente para viver com crianças mais velhas. Então, você pode até
arrumar o problema no sentido assim da motivação acadêmica, mas você vai ter problemas às vezes na adaptação social dessas crianças. É um baita desafio para os educadores e cuidadores, né, Pois é. doutor? E eu tava pensando aqui, Fabrício, quando você falava, será que sempre... Vamos pensar em características que estão distribuídas na população, né? Sei lá, inteligência, memória, ou até, sei lá, acuidade visual, força física, né? Quem sai da média, como você está falando, tem mais chance de eventualmente ter algum problema, precisar de alguma adaptação. Mas será que sempre vai dar problema? Será que sempre vai dar ruim? Ou seja, é um destino, meu amigo, você nasceu inteligente, então você vai ter que pagar o preço de ser desadaptado, ou de ser emocionalmente imaturo. Isso é uma constante ou não? Porque embutido nessa pergunta vem, toda pessoa com habilidade especial precisa de atenção especializada? Toda pessoa superdotada precisa necessariamente estar no psicólogo, no psiquiatra, no neurologista? Eu achei essa sua pergunta excelente, Daniel, até porque hoje em dia, né, e é um assunto que tem aparecido com mais frequência nas mídias sociais, né? E a gente que estuda altas habilidades, acho que o primeiro ponto que a gente sempre coloca em qualquer aula, assim, altas habilidades não é um transtorno, altas habilidades não tem o CID, não está no DSM, por quê? Porque é uma condição do neurodesenvolvimento, né? E não, como você mesmo pontuou, não está fadado a ter uma questão psicológica socioemocional. Pode ter pessoas, existem pessoas, né, que vão ser geniais, com alta capacidade de liderança, criatividade, ou mesmo um QI de 140 e ter um sucesso e nunca passar nem perto de um psicólogo ou psiquiatra e ser muito bem resolvido com essas questões. Foi o que essa revisão sistemática mostrou, ainda é conclusivo. Existem até estudos que mostram que as altas habilidades podem até ser um fator protetivo para problemas socioemocionais. Quando a gente pensa mesmo no TDAH, né? Pessoas com TDAH com inteligência acima da média, a inteligência pode por muito tempo mascarar os sintomas do TDAH. Né? Por quê? Porque essa pessoa não vai ter dificuldades ou um desempenho escolar prejudicado, porque o QI consegue driblar as dificuldades que muitas vezes acontecem. Quando a gente pensa no transtorno do espectro autista, o QI, né, o autista de alto funcionamento, seja inteligência normal até acima da média, também é um fator protetivo para algumas dificuldades do autismo, né? Agora, tirando, né, dentro desses transtornos que daí a gente está chamando de dupla excepcionalidade, o fato de ter altas habilidades não necessariamente bom, então você nasceu com essa habilidade, mas infelizmente junto com isso vão vir problemas socioemocionais. Não, absolutamente não existe essa correlação direta. Mas o que a gente precisa sim é entender que o ambiente é fundamental para dar oportunidades para esses indivíduos. A relação déficit de atenção com a superdotação, você falou que um pode mascarar o outro, mas não necessariamente pelo que vocês observam tem alguma relação ou maior incidência em superdotados de déficit de atenção. Não existe maior incidência, mas não é incomum que às vezes, até por questões mesmo de áreas neurobiológicas, né? A gente fala que essas condições do neurodesenvolvimento, às vezes elas acontecem, e às vezes a linha é muito tênue, né? Se a gente está falando de um TDAH, se a gente está falando de um transtorno do espectro autista, né? Existem às vezes algumas características que um perfil de pessoas com altas habilidades podem apresentar, né? Aquele perfil de altas habilidades mais, que a gente fala mais cartesiano, né? A gente fala aquele pessoal que vai mais para a área de exatas, que é menos um diagnóstico diferencial de autismo. Muitas pessoas com altas habilidades, com esse perfil mais rígido, né, mais pragmático, né, que às vezes faz muito foco na tarefa, às vezes eles são confundidos e erroneamente diagnosticados como autistas de alto funcionamento. Né? Assim como pode acontecer com o TDAH, crianças com altas habilidades, que às vezes apresentam a superestabilidade psicomotora, se eles não estão motivados, eles podem ser erroneamente diagnosticados como pessoas com TDAH. Agora, existe o que a gente chama da condição da dupla excepcionalidade. Quando pessoas com altas habilidades, elas apresentam o transtorno do espectro autista, ou o TDAH, ou transtornos de aprendizagem, ou outros transtornos neuropsiquiátricos associados. Um transtorno que é muito comum estar associado com altas habilidades são os transtornos de aprendizagem. Então, às vezes tem pessoas que são excepcionais, né, na matemática, na química ou na física, mas pode ter uma dislexia associada. Então, essa condição a gente chama de dupla excepcionalidade.
É interessante que tem um pesquisador, um grande pesquisador internacional de autismo, Simon Baron-Cohen, que ele diz que o nerdismo, o geek, né, e o autismo estão no mesmo espectro. É uma questão assim de um espectro. Então, o autista seria o nerd que saiu de controle, sabe? Uma coisa. Porque o nerd é isso também, né? O geek, Fabrício, é alguém com um interesse muito específico, que gosta muito daquele assunto, que às vezes só quer falar daquilo, e tem uma habilidade com aquela coisa, mas. Se ele é só o geek, vamos dizer assim, se ele é só o nerd, ele ainda tem mais flexibilidade, ele consegue adequar o comportamento. Agora, quando começa a ter prejuízo nas interações sociais, dificuldade de relacionamento, aí já não é mais o nerd apenas, né, Fabrícia? Tem sentido para você esse espectro que o Baron-Cohen coloca? Total, né? E é muito comum, Daniel, aqui no consultório a gente receber, principalmente é mais difícil ainda fazer essa divisão quando a gente está falando da vida adulta. Por quê? Porque o adulto, né, se a gente estiver falando do espectro autista, ele foi desenvolvendo mecanismos adaptativos, mas a linha realmente é muito tênue, né? Uhum. Aí são aspectos da cognição social, que é a capacidade, né, como você percebeu. Se ele não tiver no espectro autista, ele vai conseguir fazer uma leitura melhor do ambiente, né? Ele vai conseguir perceber melhor e se adequar melhor do que quando a gente está falando da pessoa só com autismo. Agora, um aspecto que muitas vezes está prejudicado na pessoa com altas habilidades é a motivação social, né? E não a capacidade de interagir, mas vamos pensar uma pessoa com altas habilidades. Na vida adulta, até vamos jogar um pouco para a infância, né? A gente pega uma adolescente, às vezes, e os estudos às vezes mostram que a adequação é muito mais difícil para meninas. Porque vamos pensar hoje o que é o universo de uma adolescente menina, o que elas gostam, né? Às vezes de fazer dancinha no TikTok, postar foto em redes sociais. Às vezes uma menina com altas habilidades intelectual, esse tipo de atividade, elas não têm nenhum tipo de interesse, não tem motivação nenhuma. Então, elas vão ter muita dificuldade em se relacionar com os pares. Elas não têm motivação social para as interações. Você pega, às vezes, uma mulher adulta, né? Homens também, né? Com um QI de 145, que é essa coisa mais intelectualizada. Elas não vão se interessar em grupos de WhatsApp de mãe de escola, vai criar estereótipos. Não vão ser interessantes, né? Ou ir no salão de beleza e ficar conversando sobre a cor do esmalte. Então, a motivação social para contextos comuns então, acaba atrapalhando os relacionamentos sociais. Às vezes, elas acabam se isolando, essas pessoas, por não encontrar os pares em comum. Muita gente neste momento pensando, será que é isso então? Será que era isso e eu não sabia, né? Dá desculpa para sair do grupo do WhatsApp das mães da escola, eu tô com das mães muito do alto prédio, pra vocês. tá muito avançado. Mas agora falando sério, Fabrícia, se a gente precisa, né, saber lidar com as individualidades, especificidades das crianças, dos adolescentes, até para criar um ambiente de maior desenvolvimento para elas, é super importante detectar as pessoas que são superdotadas, a superdotação, o QI mais alto. Explica para o nosso ouvinte qual é o profissional que dá esse laudo, como que é feita também essa entrevista, essa conversa, para ter certeza que a gente está tratando de uma criança que tem um QI acima da média. O neuropsicólogo, ele realmente assume um papel muito importante nessa avaliação, né? Por quê? Porque principalmente se a gente estiver falando dessa questão do subtipo acadêmico, que tem relação com o QI, e com funções de velocidade de processamento, né? Questões mais estruturadas que podem ser avaliadas através de testes estruturados, a gente precisa de uma boa avaliação neuropsicológica. Então, o neuropsicólogo, ele é muito importante nesse processo de avaliação. Existem questionários de triagem que não são uso exclusivo do psiquiatra. O educador pode usar, tem um que é validado, tem um questionário de triagem que é validado para a população brasileira, que pode ser usado a partir dos 9 anos de idade até os 15, ou seja, a fase de ensino fundamental 1 até o ensino médio, que vai identificar características. Existem questionários para avaliar altas habilidades específicas, então se tem um talento acima da média para artes, para esportes, para artes cênicas, né? Então existem questionários específicos. E na história clínica, né, dessas crianças, quando você vai conversar com os pais, às vezes, desde a primeira infância, essas características estão presentes, né? Então, a precocidade, muitas vezes são crianças que falam antes da hora, que vão ler, às vezes, com 3, 4 anos. Os interesses diferem dos interesses de outras crianças.
Não é incomum, não é regra, mas não é incomum, às vezes, o desenvolvimento assíncrono. Então, são crianças que motoralmente elas não têm muito interesse. Então, os pais falam, os amiguinhos já sabem andar de bicicleta, querem correr, jogar futebol, e ele quer ficar lendo livro, brincando com Lego, montando Lego, e não tem interesse nesse tipo de atividade, né? E, novamente, problemas nos relacionamentos sociais dessa criança, mas a história da precocidade, da curiosidade, às vezes muito precocemente a capacidade de pegar problemas novos e rapidamente encontrar solução para esses problemas, são características que os pais vão relatando, né? Isso também é muito desafiador para as famílias, porque muitas vezes as famílias são cobradas. Ah, é você que está super estimulando, é você que quer que ele só leia livro, mas é um interesse que parte da criança. A criança pede livro, né? Outra característica que é muito comum é uma memória muito apurada. Então, essas crianças têm uma memória acima da média, a leitura às vezes é dinâmica, então elas leem muito rapidamente e memorizam tudo que elas estão lendo. Né? Então, isso vai aparecendo na história clínica desses indivíduos. Né? Agora, o que pode ir acontecendo na vida escolar? Né? Essas crianças, e os estudos mostram, elas se percebem diferente das outras crianças, desde muito cedo. E isso, muitas vezes, elas vão começar a mascarar essas altas habilidades. Por quê? Para ficar mais parecida com os pares. Então, elas começam a não mostrar, né, o desempenho delas, então elas começam a se calar em sala de aula, porque muitas vezes é aquela criança que tudo que o professor responde, porque elas ficam estimuladas ali no ambiente. Então, só elas querem responder, só elas querem falar. Outra coisa que não é incomum, assim, isso até na vida adulta acontece no ambiente de trabalho, né? Às vezes é muito difícil trabalhar em equipe. Por quê? Porque a régua para essas pessoas é muito alta. Então, lidar com o tempo do outro, com a velocidade que o outro pensa, raciocina, às vezes gera um desconforto, até uma desregulação. O adulto, ele consegue, muitas vezes, né, lidar com isso. A criança não. Então, a criança perde paciência com a criança no grupo. Você ainda não entendeu isso? Isso é muito fácil. Né? Isso, às vezes, gera problema em sala de aula para essas crianças. Tem que ser, por isso que tem que ser, né? É interessante, Fabrícia. Não é necessariamente algo que tem que ser tratado, né, no sentido de um transtorno, mas tem que ser cuidado, né? O que a gente sempre fala aqui no Humanamente sobre o cuidado, né, acompanhado, olhado, observado. Cuidar é isso, né? Prestar atenção. Então é isso, tem que prestar atenção porque eu acho que as demandas serão diferentes. Demandas específicas, uma criança vai precisar de uma coisa, outra criança vai precisar de outra criança não vai precisar de nada, mas precisam ser validadas e precisam ser acolhidas, né? E o adulto também precisa ser, muitas vezes, orientado. Às vezes, basta isso. O adulto passou a vida inteira sofrendo com isso. Uma vez eu fui procurado por um paciente e ele e a esposa queriam saber se tinha alguma coisa diferente. Eu avaliei e falei, não, isso é um caso só de cientista grave. Ele é um cientista mesmo, brilhante, um jovem brilhante, e era só isso. Um cientista, não tinha nenhum transtorno, mas foi validado e foi explicado para ele ali qual era esse contexto e só isso já foi terapêutico. Então é isso, né, Fabrícia? Não é necessariamente tratar, mas é sempre cuidar, né? Eu acho, Daniel, que a gente assume um papel importante, né, como médico, para a gente conhecer essas particularidades, justamente porque essas pessoas no nosso consultório, e você teve, né, toda essa delicadeza, esse cuidado de identificar, olha, não tem nada de patológico, você realmente é só um cientista, né? Só que se a gente não conhece essas particularidades, a gente pode pegar essas características que estão presentes nessas pessoas e que não são um problema, não são sintomas, mas interpretaram como sintomas. E levar, às vezes, a um diagnóstico errado e uma medicalização de um contexto que não é para ser medicado. Perfeito. Então, eu acho que o nosso papel quanto psiquiatra é realmente conhecer e identificar, olha, o seu lugar não é aqui, né? Você não precisa de medicação, você não tem TDAH, você precisa, né, levar um laudo para a escola ou ir para a psicoterapia para trabalhar determinadas questões, quando é o caso, né? Acho que o nosso papel quanto psiquiatra realmente é o conhecimento, que não faz parte da nossa formação quanto psiquiatra, conhecer essas particularidades dessa população, né? Muito legal. Fabrícia, adoramos a conversa por aqui. Muito obrigada pela sua participação no Humanamente. Fica a porta aberta para voltar outras vezes também. Obrigada, Fabrícia. Eu que agradeço o convite. Obrigado pelo convite, Daniel, e obrigado pela participação. Valeu, Fabrícia. Um grande abraço.
Doutor Daniel, programa Humanamente, parceria da Band News FM com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Estamos nas ondas do rádio, também no YouTube e na versão podcast. Obrigada, doutor. Até semana que vem com outros assuntos importantes para a gente conversar. Sempre uma alegria, sempre um prazer. Até semana que vem, eu, você e todos os ouvintes. Valeu, gente.